Atenção, boa tarde aos amigos de todo o Brasil. O Cidade Alerta já começa com imagens exclusivas. Direto do nosso helicóptero, já tem o Dionísio ou não? Eu já tenho o Dionísio Freitas, são imagens direto do helicóptero da Record. A informação é que um atirador está em fuga. Quem que ele matou, hein, Dionísio? Oi, Bate, bom dia, boa tarde a todos que acompanham o Cidade. Esse é o caso de ter assassinado a sogra e teria também atirado contra o padrasto, o sogro dele, que estariam em um local... Oi, Bate, vocês estão me escutando? Eu estou te escutando perfeitamente. O homem atirou. Ele matou atirou a sogra, na madrasta da companheira, a sogra da companheira dele, tá? Uma mulher de 42 anos que terminou morrendo, tentou matar também o sogro, que foi levado para o hospital e ainda teria tentado assassinar uma outra pessoa, o padrasto da companheira dele em outro bairro da região. Por conta disso, polícia na rua nesse momento tentando localizar esse homem que você vê aí na imagem. Viaturas espalhadas pela região. A informação é de que os policiais já teriam montado um cerco para localizar esse sujeito e nós estamos acompanhando ao vivo aí o trabalho feito pela polícia para tentar encontrar esse homem. Antônio Marcos é o nome desse sujeito que está sendo procurado pela polícia. E segundo o inquérito, Bate, ele teria aí montado uma estratégia para se vingar da família. Tudo começou por conta de um problema de saúde dentro da casa. Isso envolvendo a companheira dele. Então, diante do que teria acontecido, esse cerco foi montado aí na região. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Não posso dizer exatamente o bairro onde as viaturas estão nesse momento. Justamente há um pedido feito pelo comando local para não atrapalhar o cerco que estaria sendo montado. Então, são imagens que você acompanha do nosso helicóptero da tentativa de localizar esse homem. Digo tentativa porque o cerco foi fechado, endereços foram levantados, existe a possibilidade, mas a polícia também acredita que ele pode estar sendo ajudado por alguém, estaria recebendo ajuda de alguém para conseguir escapar. Só que é um trabalho, é uma corrida contra o tempo, viu, Bate? Porque não se sabe qual estado que esse homem está, como ele estaria trafegando dentro da região, se ainda estaria com a arma que utilizou no crime. São detalhes que a gente vai ter daqui a pouco ao vivo no Cidade Alerta, Bate. Cadê a Grace Abduqueli? Cadê a Grace Abduqueli? A Grace já está no local. Um atirador em fuga escondido pelas ruas de uma das maiores cidades de São Paulo. É você, Grace. Boa tarde, amiga. Oi, Bate, boa tarde. A nossa equipe chegou há pouco aqui acompanhando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, a perícia que esteve aqui e analisou o carro por mais de uma hora. Bate, esse é o carro usado pelo atirador, pelo criminoso, que acabou matando a sogra e ferindo o sogro e mais uma pessoa bem próxima à família. A polícia ainda está atrás para localizar a mulher dele. E pode ser que esse crime seja ainda mais grave e guarde detalhes sombrios. O que chama a atenção desse carro aqui, abandonado nessa rua, uma rua residencial, ele estava aberto, quer dizer, destravado, Bate. As portas estavam fechadas, porém não estavam travadas. Então foi fácil para a perícia abrir o carro e acessar e fazer o trabalho aqui na parte de dentro. Dentro do carro foram encontradas muitas cápsulas dos disparos que ele acabou efetuando contra essas pessoas que eram muito próximas dele, da família. Aparentemente, um crime planejado, Bate, porque aqui no carro, aqui na parte de trás do veículo, no banco do passageiro, a gente conseguiu ver pelo vidro, porque apesar do carro não estar travado, a Polícia Militar não permite que o carro seja aberto aqui para a gente mostrar as coisas. Mas pelo vidro a gente consegue ver que tem uma mala de viagem, uma mala, claro, que ele preparou para uma fuga, porque existem muitas peças aqui de roupas masculinas dentro do carro e dá para perceber sim que ele tentou fugir, planejou esse crime e aparentemente, Bate, ele teria algo assim guardado contra a família. A polícia está apurando bem essa informação,
para entender a motivação desse crime bárbaro. Ele teria algo contra a família já há mais de um ano que ele estaria remoendo, então por isso a polícia tem certeza que ele planejou esse crime. A arma ainda não foi localizada, porém ele disparou várias vezes em 2 endereços. Então foi logo pela manhã, a partir das 9 da manhã, ele teria começado a rondar a região onde moram esses parentes. Ele teria então ido a um endereço, atacado uma pessoa, atirado nessa pessoa, que ficou ferida, mas foi socorrida, está no hospital, sem risco de morte, só que aí ele seguiu para outro endereço, onde os sogros dele moravam. Aí ele passou na rua, conseguiu achar o casal caminhando pela calçada. O casal estava ali conversando, caminhando tranquilamente, quando de repente ele parou o carro. Parou o carro e começou a discutir, a brigar, a ameaçar o casal. Então ali testemunhas, vizinhos que também o conheciam, perceberam que a discussão estava acalorada e que ele estava muito violento. Então ele começou a disparar contra o casal. Infelizmente, a mulher não resistiu, acabou morrendo no local onde ela foi baleada, ali na calçada, perto de casa, e o marido, o sogro do assassino, foi levado para o hospital, que também foi baleado. Então a Polícia Civil, a investigação ainda está contabilizando aí quantos disparos, se ele teria carregado mais munição, porque dentro do carro foram encontradas apenas as cápsulas deflagradas dos tiros que ele acabou dando ali pelo bairro, em 2 endereços. Então, esse crime, a investigação se desloca por esses 3 endereços, onde ele atacou uma pessoa da família e baleou, onde ele acabou matando a sogra e feriu o sogro, e aqui, onde ele acabou abandonando o carro. Esse endereço aqui, Bate, o carro está a 7 quilômetros do segundo ponto onde ele atacou a família, onde a sogra morreu. Então, aqui o carro estava destrancado, como está aí, com esses objetos pessoais dentro. Só que aqui na rua não tem câmera de segurança funcionando. Curiosamente, esse problema também com as câmeras de monitoramento se dá nos outros endereços, porque a gente esteve no local onde a sogra morreu e também há uma grande dificuldade do levantamento de imagens, ajudar a Polícia Civil a identificar o passo a passo desse crime, a roupa que ele está usando, todos esses detalhes para conseguir localizá-lo aqui na região. Ele teria abandonado o carro aqui e seguido a rua a pé, porque a câmera de segurança lá de cima apenas teria flagrado, não teria flagrado nada, nem ele caminhando para cima, então acredita-se que ele pode ter seguido para alguma área de mata. Bate. Esse é o momento das buscas agora. Só a Record está com o helicóptero no local e vai acompanhar de perto as buscas. Ele estaria escondido numa área de mata próximo às residências, o que aumenta o perigo, não é isso, Dionísio? Exatamente, viu, Bate? Aumenta o perigo porque ele pode utilizar essa região de mata ou para se locomover, numa tentativa de chegar a outra região, ou para invadir outras casas que estejam aí próximas e fazer pessoas reféns. Então é uma situação delicada que a polícia tenta nesse momento evitar que esse homem, o Antônio, consiga cometer outros crimes no momento em que tenta deixar a região. Então os policiais fazem esse cerco com base nos endereços que a Grace acabou de falar e também com base na inteligência. Equipes estariam monitorando a movimentação aí próximo para justamente tentar acompanhar de perto aí a movimentação desse sujeito, lembrando inclusive que a polícia já tem viaturas espalhadas em pontos estratégicos, como a gente acompanha aí, inclusive diminuindo velocidade e tentando localizar esse homem para evitar aí a possibilidade de novos crimes na região, e pede a participação da população caso tenha movimentação suspeita próximo de casa, veja alguém com essas características, que acione logo a Polícia Militar, os números de emergência para conseguir chegar rapidamente até esse sujeito.
toda essa história, Bate, eles tiveram aí como base um problema de saúde que envolve a família e você acompanha de perto aí o desenrolar do trabalho feito pela Polícia Militar nessa quarta-feira para localizar esse sujeito que, como a Grace falou, tem aí a sua ação direta contra 3 pessoas. Uma que não resistiu, uma mulher de 42 anos, a tentativa de assassinar o companheiro dela e outro parente que ele também perseguiu e tentou tirar a vida. São detalhes que começam aí a partir do momento, viu, Bate, em que esse homem surge dentro da família uma confusão envolvendo problemas de saúde. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes sobre isso, mas que tem aí nesse momento um cerco, uma caçada contra o Antônio Marcos, que ainda continua foragido, pode estar armado, pode estar com mais munição e pode também colocar em risco a vida de outras pessoas, Bate. Agora, o Grace Abduqueri, que culpa tem as vítimas de uma menina morrer de meningite? Não entendi. Pois é, Bate, essa informação foi confirmada com uma parente, tá? Uma tia da criança, aparentemente a irmã aí da mãe, que teria passado para nossa produção aqui de Campinas a confirmação dessa história, tá? Essa criança, cerca de 1 ano, teria morrido de meningite em 2022. Então, aparentemente, há 1 ano. Então, o que foi ventilado nessa história é que ele talvez não acreditasse que a filha morreu de meningite e estaria acusando os parentes da mulher, que provavelmente ajudavam a cuidar da criança, né? Que são os avós da criança. Então, ele teria acusado os avós de envenenamento. Seria essa a informação inicial e houve então a nossa confirmação que realmente a criança morreu em 2022, com cerca de 1 ano. Então, a partir daí, ele passou a remoer essa história, a acusar os parentes e acabou chegando nessa situação inesperada. E a polícia, então, está tentando localizar a mulher. Onde está a mulher nesse momento? Isso é muito importante, a resposta que a gente aguarda aqui na região. Anderson Henrique, onde é que você está, Anderson Henrique? Boa tarde. Oi, Bate, a gente fala aqui da Vila Nogueira, um outro ponto, inclusive, da Vila Nogueira, onde esse homem acabou abandonando o carro após cometer o crime. Boa tarde para você, Bate, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Foi aqui nas proximidades que o Antônio Marcos Alberghini abandonou o carro. Nós checamos várias rotas por onde esse homem teria passado. Existem diversas câmeras de segurança que teriam flagrado a passagem dele. A polícia busca ter acesso, inclusive, às imagens dessas câmeras de segurança. A gente fala exatamente, Bate, desse ponto aqui, uma área de mata que fica nas proximidades, a cerca de 200 metros do local aonde esse homem abandonou o carro. Foram os vizinhos que perceberam a movimentação e depois, após acompanharem na Record as imagens que estão sendo vinculadas, eles perceberam que se tratava do mesmo carro. Rapidamente acionaram a polícia. A perícia já realizou o trabalho, conforme a Grace Abduqueri mostrou pra gente, e agora a gente está aqui nessa região, um dos possíveis locais onde esse atirador, esse homem desequilibrado, teria fugido para essa área de mata onde a polícia também realiza buscas. Vários pontos da cidade de Campinas estão sendo alvos da polícia e até mesmo do helicóptero Águia da Polícia Militar. A gente percebe aqui, se trata de uma área de mata nas proximidades, uma área verde que fica nas proximidades da zona urbana. Vou pedir para o nosso câmera, o André Flauzino, mostrar. A poucos metros, na outra esquina, está o carro desse homem que ele acabou utilizando para poder cometer esse crime. Dentro do veículo, Bate, inclusive, diversas cápsulas já deflagradas. Cápsulas desses tiros, desses disparos que ele acabou fazendo contra essa mulher de 42 anos de idade, que lamentavelmente perdeu a vida, e contra essas outras 2 pessoas. A gente percebe, que apesar de se tratar de uma área muito próxima da cidade, é um local muito propício, inclusive, Bate, para que essas pessoas ou para que esse criminoso possa se esconder, esse homem completamente desequilibrado. A gente percebe, inclusive, alguns clarões por onde possivelmente moradores ou pessoas que frequentam essa região aqui tomada por essa vegetação rasteira normalmente passam e que pode possivelmente ter sido também utilizada pelo Antônio Marcos Alberghini, após ele tirar a vida dessa mulher e atentar contra a vida de outras 2 pessoas. Existe uma movimentação muito intensa
de viaturas aqui na Vila Nogueira, viaturas que sobem e descem as ruas a todo momento. O helicóptero Águia vasculha também essa região em busca, Bate, de qualquer informação ou evidência que possa levar até o paradeiro desse homem de 31 anos de idade, que ao que tudo indica, como a arma ainda não foi localizada, ao que tudo indica, ele ainda estaria em poder dessa arma, oferecendo aí um grande risco para toda a sociedade. A gente percebe, inclusive, muitos curiosos, mas também muitos moradores que estão com medo. As pessoas estão trancando as casas aqui na cidade de Campinas. Está sendo um dia inteiro de muito terror para quem mora aqui na cidade de Campinas. Ó, aqui uma outra, adentrando a mata, um outro clarão, onde tem um caminho por onde esse suspeito pode ter passado e pode estar, inclusive, escondido nessa região, inclusive, onde a polícia já faz buscas às redondezas. A gente recebeu, inclusive, Bate, a orientação para não adentrar muito a mata, porque existe a possibilidade, existe o risco de que a gente possa acabar se deparando com Antônio Marcos Alberghini, esse homem completamente fora de si e que está armado, Bate. A informação agora é que a polícia teria pistas do paradeiro do homem que está nesse momento escondido após ter cometido esses crimes em série. Nesse momento, o nosso helicóptero está se deslocando para o local. Vamos direto para o helicóptero da Record, por favor. Helicóptero da Record, buscas agora pelo assassino que tentou matar 3 pessoas, uma já está morta. É você, Dionísio Freitas. A dificuldade que nós estamos mostrando agora é aquela enfrentada pela Polícia Militar, viu, Bate? Pela Polícia Civil também, além da Guarda Civil Metropolitana, que auxilia as forças de segurança nesse momento de tentar localizar o Antônio Marcos. Olha a imensidão de área verde que existe aí na comunidade. Além disso, o endereço seria um local que o Antônio conhecia muito bem. Tem empresa, como você vê aí na imagem, tem um córrego que corta toda a região. E se você tiver ideia, Bate, quando os policiais falam que um córrego ou um rio em meio a uma busca por um criminoso é algo que atrapalha, tem a informação de que ele pode ter se aproveitado sim desse córrego aí no local, justamente por saber que ao passar por um córrego ou caminhar dentro dele, ele apaga os vestígios do trajeto que ele está fazendo, tanto para quem tenta localizar uma pegada, algo que ele possa ter deixado cair no caminho, ou pelo uso de cães farejadores. Cães farejadores não conseguem localizar o sujeito que começa a caminhar em meio à vegetação e dentro de um córrego como esse. Aí você vê aí na imensidão de mata na região, aí em Campinas, todo o trajeto que está sendo cercado nesse momento pelas forças de segurança para localizar esse homem que matou uma mulher de 42 anos, tentou matar outros 2 parentes, que pode estar armado, está armado e pode estar em um surto psicológico, trazendo terror para quem mora na região, Bate. É boa percepção sua, Dionísio Freitas. Ele pode estar andando sobre as águas aí para não deixar pegadas. Mas olha a câmera nervosa lá com o Anderson Henrique, a nossa equipe nota 1000 da Tati, da televisão Tati lá de Campinas. O nosso Anderson está no meio da mata. A polícia pede cuidado porque o assassino pode estar camuflado agora, não é isso, Anderson? Exatamente, Bate. Momento de tensão aqui na cidade de Campinas, principalmente aqui na Vila Nogueira, onde a principal suspeita é que ele possa ter se escondido na região de mata. Mas com muito medo, Bate, os moradores estão trancando as casas, não estão mais saindo na rua e existe a suspeita também, as pessoas estão com receio de que esse homem armado tenha invadido alguma residência e mantenha alguém de refém, mantenha até mesmo uma família. Apesar de se tratar de uma região muito rica em mata, como muito bem o Dionísio de Freitas adiantou, existem córregos aqui, mas também existe toda uma situação urbana, existem várias casas aqui na região, ou seja, o carro a poucos metros dessa região, e olha esse detalhe, Bate, a vegetação deitada. Essa mata deitada pode indicar que esse homem teria passado por aqui no momento em que ele fugia da polícia, fugia de uma possível situação onde ele acabaria sendo detido. Muito próximo daqui, inclusive, Bate, um terreno bastante acidentado, a gente toma bastante cuidado aqui na mata, respeitando até mesmo os perímetros de segurança estabelecidos pela polícia que realiza buscas nessa região. E existe um córrego, atrás dessa vegetação aqui, atrás dessa mata, existe um tronco aqui, mas dá para ver que alguém teria passado por aqui. E muito bem, como o Dionísio falou, esse homem pode ter entrado
dentro desse córrego, apagando qualquer tipo de vestígios, até mesmo pegadas, até mesmo para não ser localizado. O maior medo nesse momento da população de Campinas, que já chama esse homem como o novo Lázaro, é de que ele teria invadido, né? Tem medo que ele acabe invadindo alguma residência, fazendo mais alguma pessoa aí alvo desse crime. A gente sabe que uma mulher de 42 anos já perdeu a vida, 2 pessoas foram alvejadas, são pessoas conhecidas desse homem, são parentes, e agora uma situação de tensão, ó. Atenção, você de Campinas, nós temos uma audiência gigante aí em Campinas. Qualquer informação sobre esse homem que nós vamos botar no vídeo, não faça nada a não ser ligar imediatamente para a polícia. Esse homem é perigoso, ele matou a madrasta da companheira dele, a sogra dele, portanto. Ele tentou matar o sogro e tentou matar o padrasto da companheira. O pai da companheira, o padrasto da companheira, meu Deus do céu, ele tentou dizimar a família. Dizimar a família. É um homem que está com uma arma de fogo, que é capaz de tudo, um homem considerado de extremo perigo e que nesse momento está sendo procurado pela polícia. Ô Dionísio Freitas, nesse momento o grande perigo é que ele se esconda na casa de alguém e coaja essa pessoa a não passar informações para a polícia se os agentes baterem na porta dessas pessoas que moram aí no entorno, não é isso? Ou que nem atenda a porta, Bate. É um dos grandes perigos, você percebe aí a proximidade das casas. São casas muito próximas, em ruas muito estreitas, num local cercado pela vegetação que pode estar sendo usada, que foi usada por Antônio Marcos para conseguir fugir do momento desse crime. Você disse bem, ele matou a madrasta da companheira, mulher que ele chamava de sogra, uma mulher de 42 anos, atirou contra o pai da companheira e contra o padrasto dela, que estava em uma rua próxima. Temos 2 homens no hospital nesse momento e a polícia fazendo essa caça, contando inclusive com a ajuda de moradores da região. Você percebeu que na casa do seu vizinho teve uma movimentação diferente? Percebeu a entrada de alguém? Percebeu algum barulho? Redobra a atenção, se puder, chama a polícia dentro dessa área onde está sendo feita a busca pelo Antônio Marcos, porque a polícia tenta localizar o caminho feito por ele. Ele teria abandonado o carro ao lado de uma área de mata, o carro já foi periciado, ele correu para dentro dessa área de vegetação que fica no entorno aí da comunidade, ou seja, ele sabe para onde está fugindo. Ele provavelmente conhece o caminho de fuga. A gente acompanha aí do alto os caminhos que ele pode ter utilizado, até pessoas estranhas caminhando na mata, a gente vê agora. A gente vê pessoas andando aí no meio dessa região de mata. É até uma situação de perigo, viu, Bate? Pessoas caminhando assim é um momento de perigo porque o Antônio estaria armado. Está armado e pode aí fazer essas pessoas como refém diante da aproximação de viaturas da Polícia Militar. Então é bom redobrar a atenção, evitar sair sozinho nesse momento até que esse homem seja localizado e procurado. Porque quem é capaz de fazer isso contra pessoas do convívio dele, a madrasta da companheira, o padrasto, o pai da companheira, o sogro, é capaz de fazer qualquer coisa, viu, Bate? Tudo isso motivado por uma ideia que ele criou sobre a morte da própria filha. Então você tem aí toda a área mostrada pelo helicóptero, é o caminho que está sendo cercado, é a região que está sendo cercada pela Polícia Militar nesse momento, pela Guarda Civil Metropolitana, para tentar localizar esse homem que já é tido como procurado. Atenção, Dionísio Freitas parece que encontrou algo no helicóptero. O que é, Dionísio? Chama muito a nossa atenção, viu, Bate? Você vê aí peças de roupas espalhadas nesse trecho. Eu vi um pouco antes uma estrutura que lembraria uma cabaninha que foi montada e o nosso helicóptero está percorrendo todo o trajeto. Então são pontos que a Polícia Militar está tendo um trabalho mais minucioso, porque dentro desses locais o sujeito, o Antônio Marcos, pode montar uma casa-mata, tentar se esconder. A polícia não descarta a possibilidade que tenha sido um crime premeditado, ou seja, ele pode ter planejado, saber exatamente
exatamente por onde iria fugir, se poderia ficar escondido no meio da mata, utilizar lonas, plásticos para se defender e para se proteger durante a noite, sabendo que é uma área de difícil acesso e a partir daí conseguir fugir ou invadir uma das casas próximas, tentar roubar um veículo, tentar roubar uma moto, tentar fazer a família refém até que a polícia deixe a região. Então, um momento de muita dificuldade para a polícia e um momento de muita tensão aí na região de Campinas, justamente por conta do local onde está sendo feita a busca pelo Antônio Marcos Bate. Ô Dionísio, uma fonte nos diz que a grande preocupação nesse momento da polícia é que não sabe o que está passando na cabeça desse homem e se há outros alvos, se ele está tentando ganhar tempo para atingir outras pessoas, é isso? Isso, porque ele inclusive fez um desenho de onde iria atuar. Passou na casa do sogro, não encontrou, no meio do caminho encontrou ele e a madrasta da companheira, atirou nos dois, matou a mulher de 42 anos, logo depois foi atrás do padrasto da companheira em outra área próxima, ou seja, ele fez o mapa. Então, outras pessoas que tiveram contato com a criança e que ele colocou na cabeça que seriam responsáveis por essa morte, lembrando que teria sido uma morte por meningite, mas ele acredita que foi algo planejado, possivelmente montado aí pelos familiares. Então, outras pessoas que tiveram contato com a criança podem sim estar na mira desse sujeito, que estaria escondido dentro da mata, utilizando toda essa região de córrego, de água, de mata, para conseguir migrar até outro local. E outra coisa, Bate, algumas pessoas falam que ele aparentava estar muito agitado, estaria muito ansioso, muito nervoso. Oi. A gente tem que saber também se ele acusa essas pessoas pelas quais ele está nessa saga. O que nós estamos presenciando agora ao vivo é uma sede de vingança desse homem. É uma saga para se vingar de pessoas a quais ele atribui a morte da filha dele. Agora, nós não sabemos ainda que culpa essas pessoas teriam, né? O que passa na cabeça desse homem que está completamente fora de controle. Se são pessoas que deveriam ter cuidado da criança e não cuidaram, a gente não sabe o que é que está passando na cabeça desse homem, a gente não sabe que circunstâncias isso está acontecendo. Mas agora há relatos de gritaria no meio da mata. Coloca o Anderson Henrique aqui, é isso? O Anderson Henrique, conta pra gente. Exatamente, Bate. Nós estamos agora em um outro ponto dessa área de vegetação, dessa área de mata, que fica em meio ao bairro Vila Nogueira, onde esse homem abandonou o carro. Quando a gente ouviu esses gritos e viu a movimentação da polícia e a correria de algumas pessoas, a gente logo veio para cá. Olha só que cenário de terror nós encontramos aqui, Bate. Ó, é uma área muito próxima, fica a cerca de 60 metros do último ponto de onde nós falamos ao vivo. Existe aqui essa descida, ó, onde a gente percebe muitas roupas, muita sujeira e indica, inclusive, que pessoas vivem aqui nessa região. Local acidentado, vou auxiliar aqui o André Flauzino para ele descer também, para a gente conseguir mostrar com todos os detalhes. Aqui a gente tem um encanamento e aqui ao lado uma ponte. Se trata de um córrego bem raso. Bate, olha só. Como o Dionísio falou, a gente viu as imagens aéreas. Existem algumas lonas e alguns equipamentos utilizados, claro, de forma improvisada, para construir barracas. Caso esse homem tenha agido de forma premeditada, ele pode também estar aqui nessa região. Olha só, a gente percebe, as pessoas possivelmente passam a noite aqui, ó, um local onde realizaram uma fogueira. Existe um córrego aqui bem raso, onde a gente consegue, inclusive, ver do outro lado. Eu vou pedir para o André Flauzino mostrar pra gente, ó, pegadas recentes ali, Bate, ó. Pegadas ali do outro lado da margem desse córrego, seguindo sentido aquele outro barranco aqui. Poucos metros, cerca de 150 metros do exato local aonde o veículo foi abandonado. A gente percebeu a gritaria, percebemos o helicóptero Águia que abaixou e sobrevoou essa região aqui, vasculhando pelo ar, por cima, buscando detalhes, e a gente veio para cá. Aqui haviam sim algumas pessoas, mas essas pessoas que gritaram, e após esses gritos, a gente percebeu a correria dessas pessoas. Elas saíram daqui imediatamente e a polícia acessou a região. Claro, a gente só tem acesso a essa região aqui agora, porque já não existe essa movimentação da polícia, ou seja, a polícia possivelmente já deve ter passado por aqui. Mas o que se sabe é que existe um trabalho intenso da polícia que está buscando, principalmente nesses locais de difícil acesso, que acaba naturalmente atrapalhando e criando algumas dificuldades, na busca de informações ou por detalhes desse homem completamente desequilibrado e que está armado.
a arma que ele teria utilizado para poder tirar a vida dessa mulher e alvejar ali os demais familiares... Anderson, só um instantinho, Anderson. Fala, Dionísio, só um instantinho, Anderson. Fala, Dionísio. Tá vendo essa estrutura aí, Bate? Aquilo que a gente tava te falando. Existe a possibilidade dele estar se aproveitando dessas construções, desse amontoado de mato, ele montar ali uma estrutura de cabana para se esconder e deixar pistas como essa daí, ou para chamar a atenção da polícia, como aconteceu em um caso que nós acompanhamos aqui no Cidade Alerta, o Lázaro, por exemplo, ele fazia isso, montava pistas para tentar enganar a ação policial. Então é algo que esse homem pode ter arquitetado, mas essas construções aí em meio ao córrego me chamam a atenção, porque era exatamente assim e foi exatamente assim que em muitos casos policiais, foragidos, assassinos conseguiam se esconder, Bate. O Anderson, que armamento que ele tá, hein? Oi, Bate. Esse homem estava armado, as informações preliminares, pelo que a polícia nos passou, ele estaria armado com uma pistola. Ele teria, inclusive, utilizado essa pistola para poder alvejar. No momento em que eles coletavam as cápsulas, a gente tentou se aproximar, mas claro, ali no trabalho da perícia, eles pediram para que a gente não chegasse tão próximo, porque eles estavam coletando evidências e até mesmo, conforme a Grace mostrou, os detalhes das digitais desse suspeito, Bate.